Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago para vocês esse vídeo de suma importância, tá? Que é um vídeo que fala realmente de documentação espanhola. Eu tenho a documentação espanhola. Como eu consegui? Como foi? São muitas perguntas que o pessoal faz, tá? Então, nesse vídeo, eu pretendo aclarar muitas coisas da documentação. Ô, Estrela, foi difícil você conseguir sua documentação espanhola? Você tem trocado o seu nome? Como é o seu nome na documentação espanhola? É o antigo do Brasil ou é o atual que você usa? São coisas que eu vou aclarar agora, tá, pessoal? Vamos lá! Então, meus bombones, documentação espanhola é algo muito sério, tá, pessoal? A documentação espanhola é algo muito visado, é algo muito estudado, sabe? Eles olham com lupa, tá? Aqui, uma falsificação de documento é muito perigoso, você ir parar na cadeia e tudo isso, tá, pessoal? Eh, eu acho e acredito que eu sou uma das primeiras que faz um vídeo nesse estilo, tá? Postando incluso até meu RG espanhol, com meu nome, né? Os dados como numeração e tudo isso eu apaguei, tá, pessoal? A produção apagou porque é muito perigoso, tá? É muito perigoso clonagem. Clonagem, o meu documento é verdadeiro, por isso eu exponho. É curioso porque ninguém nunca fez isso, né? Por que ninguém nunca fez isso? Eu acredito que ninguém nunca fez é justamente porque uma grande parte é documento de espelho, quando eu falo documento de espelho, é documento falso, e uma outra parte está ilegal. Então, não dá para fazer o vídeo que eu vou fazer agora mesmo, tá? Porque eu exponho um documento original meu, tá? Ou dois documentos originais meus, que dá igual, tanto o RG como o passaporte espanhol. É, mas é importante para que as pessoas saibam fazer as coisas direitinho. Vamos lá, eu recebi muitas perguntas, eu recebi muitos correios para poder aclarar esse vídeo, tá? Então vamos começar contando como eu consegui os meus documentos espanhóis, tá, pessoal? Foi assim, no primeiro momento que eu cheguei na Espanha, que foi no princípio de 1990, tá, pessoal? No começo, eu trabalhei num restaurante brasileiro, no qual o dono não me pagou durante 4 meses. Então, eu já contei, tem um vídeo aí no canal, tá? Uma senhora com muita pena de mim, ela conversou comigo e tudo, ela não sabia de nada, eu contei toda a história para ela, né, que eu levava mais de 3 meses sem receber nem nada, e por eu estar numa condição de turista, né, então eram já 3 meses, já tinha vencido o meu visto de estar no país, né, eram já 3 meses passado, então ele me pagou 1 mês e meio, algo assim, ficou devendo para mim. Essa senhora me contratou, ela falou: você quer trabalhar na minha casa, fazer a compra, fazer a comida e tudo, eu faço um contrato para você de empregada doméstica. Aí eu aceitei, né, gente, porque o meu maior sonho era estar legal. Eu aceitei, me dá igual, porque eu sempre fui muito trabalhadora, né? Me dava igual ser, vamos, empregada dessa senhora, limpar a casa dela, fazer a compra para ela, fazer a comida para ela. Eu feliz da vida, uma senhora viúva, né? Já de maior idade. E ela me fez, né, o contrato de empregado doméstico, o governo pegou todos os documentos, tudo, aceitou a proposta dela, tudo, né? E fez o meu primeiro cartão de residente, né? O meu primeiro cartão de residente dava para 1 ano. E se durante esse 1 ano eu seguisse trabalhando, eles me dariam uma residência para 3 anos, né? Trabalho, permício, se chama permício de trabalho e residência para 3 anos. E depois que vencesse essa, se eu seguisse trabalhando, eles já me ofereceriam a nacionalidade espanhola. E assim foi o que sucedeu comigo, tá, pessoal? Então, antes, incluso, até mesmo de vencer a segunda tarjeta de residente, que era para 3 anos, né? Eles já mandaram a carta para mim falando se eu queria nacionalidade, porque eu seguia ativamente trabalhando, né? Assim, sem parar.
né, sem parar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né, aí eles já me mandaram a proposta. Aí eu aceitei, né, assinei tudo, enchi o formulário, tudo, e eles me deram a nacionalidade espanhola. Então, depois desse segundo cartão de residente para 3 anos, aí vem a terceira, que é permanente, né? Mas eu não cheguei a pegar permanente porque já me nacionalizaram espanhola por tempo de trabalho e residência legal em Espanha, tá? Eu posto para vocês aí o meu DNI para vocês verem. DNI, gente, é o RG, tá? É o RG brasileiro, mas é o RG espanhol, tá? Eu pedi para a produção apagar toda a numeração, né? Para não haver uma clonagem, algo assim, né? Mas aí eu posto para vocês verem, tá? O meu DNI espanhol, quer dizer, o meu RG espanhol. E foi assim que eu consegui a minha nacionalidade espanhola. Foi assim que eu consegui estar legal nesse país, trabalhando, residindo legalmente, sem fazer nenhum tipo de atrocidade. Pessoal, antes deles te darem a nacionalidade, eles requerem atestados de antecedentes penais no teu país, tá? Você tem que buscar ou pedir alguém aí que retirem esse atestado de antecedentes criminais. Eles necessitam e exigem traduzido. Você tem que pagar para traduzi-lo, tá? Por espanhol, um tradutor jurado, né? E tudo isso, eles querem a documentação, tudo. O passaporte, eles te obrigam a fazer fotocópia do passaporte inteiro, até das páginas em branco, tá? Do passaporte inteiro. Eles investigam toda a tua vida antes de te dar a nacionalidade espanhola. Com a minha vida foi toda investigada, não tinha cometido nenhum tipo de delito, sempre fui uma pessoa trabalhadora, né? Eles viram, incluso, que eu tinha trabalhado muitos anos no Brasil e não duvidaram nem um segundo me dar a nacionalidade espanhola. Por isso eu falo para vocês, tá? Então vamos responder algumas perguntinhas do pessoalzinho que sempre me está mandando para saber, né, gente? É bom também aclarar. Ô, Estrela, qual é os requisitos? Como posso me legalizar na Espanha? Carinho, para você legalizar na Espanha, você primeiramente tem que realizar a entrada em um dos postos autorizados, comprovar, isso é para empadronar, tá, gente? Para empadronar, tá? Comprovar a identidade com um documento de viagem válido em vigor, estar em posse de um visto, se necessário, em função da nacionalidade. Comprovar as condições de estadia prevista e disponibilidade de meios econômicos. Essa disponibilidade de meios econômicos, gente, eles querem saber como que você vai fazer para sobreviver aqui, que é muito importante, né? Porque é normal, né? O que a gente não quer que é mendigos, né, gente? Gente nas portas pedindo, gente jogada na rua passando necessidade, né? Porque Espanha é um país, um território muito humano, né? Para você ter umas condições dessa de ficar dormindo na rua, se jogar aí na porta, ficar pedindo e tudo isso, vai pedir no teu país, né? Vai viver aí dentro do teu país nessas condições, mas não vem para cá para fazer essas coisas não, tá? Então, é mais que justo, tá bom? Vamos lá para outra perguntinha de uma outra menininha aqui, tá? Ela me pergunta: vale a pena trabalhar na Espanha? Estrela, aí eu vou responder para ela, tá? Trabalhar na Espanha é uma excelente oportunidade para viver em um país repleto de cultura, lazer e com um idioma similar mais fácil de aprender. Isso é verdade, tá? Além disso, você pode ter um bom salário e morar em um país com excelente qualidade de vida e segurança. Isso põe aqui e é realidade dura e crua, tá, pessoal? Outra perguntinha de outro menino aqui, o Douglas, né? Ele me faz a seguinte pergunta, tá, pessoal? Ó, Estrela, vale a pena trabalhar na Espanha? Vale a pena? Bom, a resposta é sim, claro que sim. Trabalhar na Espanha é uma excelente oportunidade para viver em um país repleto de cultura. É o mesmo que eu falei para outra menina, tá? Repleto de cultura, lazer e com um idioma muito similar, um idioma bastante mais fácil de aprender, tá? Espanha abre as portas para todo mundo, mas desde que faça as coisas legal, tá, Douglas? Isso de fazer as coisas ilegal, não é bem a coisa, tá? Vamos lá.
Outra perguntinha, essa é da Márcia, tá? Como solicitar o DNI na Espanha? O DNI é o RG, esse que eu mostrei para vocês aí, que vocês viram, esse é o DNI. Como solicitar isso aqui na Espanha? Bom, para solicitar isso, menina, você tem que reunir todos os documentos, comprovante de cidadania espanhola, fotografia, recente, tá? A fotografia tem que ser recente. Comprovante de residência e, se aplicável, o TAI, o TIE, né? Que é um documento azul, é uma folha azul, tá? Que você tem que preencher. O certificado de registro com NIE. NIE, o que é o NIE, Estrela? O NIE é uma documentação para estrangeiros, tá? O NIE é praticamente é o teu RG de estrangeiro, tá? Não é o mesmo que DNI. O DNI é o RG espanhol. O NIE é um número para estrangeiros, tá? Para estrangeiros que vivem em Espanha. Esse é o NIE, é diferente, tá, pessoal? Apresentar-se em uma das oficinas de expedição da Polícia Nacional e pagar a taxa de expedição, né? Você tem que apresentar com esse número de NIE, pagar a taxa de expedição, preencher o formulário, que é o que eu falei, né? Acho que é uma folha azul, né? Faz muitos anos, né? Então, é por aí. Mas isso é só informar, né, gente, que perder não se perde, tá? Isso é a coisa mais fácil do mundo, tá? Mas desde que você esteja bem informada. Isso é muito importante, tá? Outra perguntinha que me faz o Paulo, né? O que mais dá dinheiro, Estrela, aí na Espanha? O que mais dinheiro dá aqui? Qual o custo médio de vida na Espanha? Bom, o custo médio de vida na Espanha, pensando em uma vida com qualidade, mas sem muitos luxos, é no mínimo de 1.500 euros, tá? Por mês. Quando é um bom salário na Espanha, o salário médio de Espanha de 2024 é de 2.206 euros brutos ao mês, tá? E o que dá aproximadamente 1.700 euros mensais, tá bom? Vamos a outra perguntinha. Essas perguntinhas são boas, né, gente? Porque assim também as pessoas se aclaram bastante, tá? Ô, Estrela, isso é como ela chama? Joana. A Joana diz: Ô, Estrela, qual as melhores cidades da Espanha com aluguéis acessíveis? É muito a oferecer? Tem muito o que oferecer ou não? Tá? Isso me pergunta a Joana, tá? Vamos lá. Primeiro, Valência, onde o mar e a cultura se encontram. Sevilha, um pedaço de Andaluzia com custo de vida baixo. Granada, a cidade das tapas e da história. Málaga e Alicante, vida tranquila e beira-mar. Zaragoza e Cáceres, tranquilidade e história. Então, as melhores cidades da Espanha com aluguéis acessíveis e muito a oferecer são essas cidades que eu acabo de citar, tá, gente? Joana, por uma parte, cidades caras em Espanha é Madrid, tá? E logo Barcelona, em sequência, tá? Essas são as duas cidades mais caras de Espanha, tá? Para que você tenha praticamente uma noção se você pretende algum dia vir viver em Espanha. Vamos lá, Augusto, ele pergunta: Ô Estrela, quais os documentos necessários para conseguir permisso de trabalho na Espanha, Estrela? Vamos lá, Augusto. Documentos necessários para você conseguir um permisso de trabalho é um formulário de pedido de visto nacional, duas fotografias, passaporte em vigor, tá? Que isso é muito válido e em vigor. Isso é muito importante. Autorização inicial de residência de trabalho por conta de outrem,
Contrato de trabalho, um contrato de trabalho é muito importante, que um empresário te contrate, alguém te contrate, isso é muito importante, tá? Certificado de registro criminal, que é o de antecedentes penais, né, que eu falei com vocês anteriormente, tá? Isso eles vão pedir, não tem como, eles vão pedir, tá? Se pediram para mim, gente, em 1990, não vão pedir agora. Claro que vão pedir. Porque se você, desde logo, é uma pessoa que tem muitas pendências no Brasil, com crimes, com delinquência, coisas assim, é complicado, tá? Eu sou muito realista, tá? É muito complicado, tá? Por mais que você contrate um advogado, se você tem históricos criminais no Brasil, é muito complicado. Por isso aqui vive muitas pessoas ilegais do Brasil, tá? E muitas pessoas com documento falso também, brasileiros e brasileiras, tá? Já vamos falar real, tá? Mas é aquela coisa, no dia que pescam eles, eles caem. Cai toda a rede deles junto atrás, né, gente? Isso é bem assim. Também te vão pedir atestado médico e prova da residência no território consular, tá? Então, todos esses documentos, eles vão exigir esses requisitos para você começar a tramitar a sua instância, o seu pedido de residência e trabalho no território espanhol, tá, Augusto? Isso é muito importante, hein? Vamos lá. E falando de residência e trabalho, pessoal, olha, eu residência e trabalho, eu consegui nos anos 90, princípios dos anos 90, tá? Residência e trabalho, consegui a primeira tarreta, o primeiro, tarreta é cartão, tá, gente? O primeiro cartão com uma validade de 1 ano, mas como eu seguia trabalhando com essa senhora, né? Eu fiquei 2 anos na casa dela, né? Eles renovaram para uma residência e trabalho de 3 anos, né? E aí eu segui com ela 1 ano mais, depois eu fui trabalhar num restaurante vegetariano, um Data, que tá na Gran Via, tá? E logo depois eu fui para Naturbir, uma cervejaria, restaurante no centro de Madrid, lá na Praça Santana, o qual fiquei 4, 5 anos ou mais, né? Trabalhando. Mas aí eu já estava nacionalizada espanhola, por quê? Porque antes de vencer o segundo cartão de 3 anos, eles já me mandaram a carta, né? Eles me ofereceram a nacionalidade espanhola, porque viu que eu já levava 4 anos consecutivamente trabalhando e legal e fazendo tudo direitinho no território espanhol. Então, eles, com 5 anos, eles já te dão a nacionalidade espanhola, mas desde que você segue fazendo as coisas direitinho, tá, gente? Senão eles denegam mesmo, denegam. Eu fiz tudo pela via honesta. Tudo, tudo, tudo. É mais, não contratei nunca nenhum advogado, eu sempre fiz tudo sozinha, tá? As minhas residências eu tirei tudo sozinha, a minha nacionalidade espanhola eu tirei sozinha, eu nunca necessitei um advogado. Mas hoje tem advogados muito bons, inclusive aí no canal mesmo tem advogados que falam de imigração, né? E eles sabem bem dessas coisas. Mas eu fiz tudo sozinha, tá, pessoal? Como eu criei uma filha sozinha, né? Sozinha, já tem 21 anos, essa menina, eu fiz tudo sozinha, pessoal. Sempre com muita raça, muita luta, muito valor. Independentemente de que se ia dar certo ou não, mas eu fazia, tá? Fazia tudo dentro da legalidade e com muita luta, muito suor, e muita batalha, muito sofrimento. Mas eu consegui, né, gente? Isso é o mais importante, tá? E para residir e viver legalmente dentro desse país maravilhoso que é a Espanha, que é meu país também, porque eu sou espanhola, eu aconselho sempre fazer as coisas por via legal, tá, gente? Fazer as coisas direitinho, tá? Sem vir para cá com visto de turista, já vim para ficar, sem uma prévia noção da cultura, sem uma prévia noção de como você vai fazer para sobreviver, quanto dinheiro você vai precisar. Se você vai para casa de um amigo, cuidado, tá? Porque amigos é aquela coisa, né? São bons até o dia que deixa de ser, né? O melhor amigo seu é teu pai e tua mãe, né? E se esses não são teu amigo, você não tem amigos, né? Então eu, como vim sempre sozinha, não tinha nenhuma amizade com ninguém, não conhecia ninguém aqui dentro, eu fiz tudo sozinha, mas claro, eu trazia, né, gente, a minha bagagem do Brasil e vinha com todos aqueles anos de dinheiro guardado, trocado em dólar, né? Que foi meus trabalhos desde criança, de adolescente, eu fui guardando dinheiro, eu tenho um vídeo aí também no canal, né? Então aquilo me dava para dar uma seguridade de 1 ano,
sem medo, né, sem medo, estando num hotel, estando numa pensão, comendo, bebendo e buscando trabalho, né. Então foi isso que eu fiz, tá, direitinho as coisas. Então, dificuldade eu não passei. Por quê? Porque eu tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro para pagar onde eu podia dormir, né, que era um hotel, uma pensão, né. Eu fui primeiro para um hotel, era muito caro, depois de um mês e meio, eu fui embora para uma pensão que era mais barata e parecia um hotel 3 estrelas maravilhoso, né. E eu buscando trabalho ativamente, no começo foi difícil sim. Por quê? Porque o primeiro que eles me perguntava, gente, quando eu ia buscar um emprego aqui, é se eu tinha permisso de trabalho e residência, se eu tinha papéis, né. Eles perguntam diretamente: "Tem papéis?" Papeles, né. "Tem papeles?" Quando eles falam: "Tem papeles?" ou "Tem documentação em regra", quer dizer permisso, direito para trabalhar e para viver em Espanha, eu sempre muito sincera falava: "Olha, não, ainda não, mas se você me dá essa oportunidade, né, de fazer um pré-contrato", muitos me falaram que não podia, que pagaria uma multa muito alta, que era perigoso, que sentia muito, a vaga estava ocupada. Eu também levei portaço na cara, tá, em Madrid, tá. Mas essa senhora caiu do céu, né, e me fez um contrato de empregada doméstica, eu abracei de unhas e dentes, assim, e foi meu primeiro permisso de residência e trabalho, e eu abracei com toda a glória, né. E aí já não parei mais, né, porque eu, né, desde o Brasil eu sempre trabalhei, né, pessoal. Eu nunca tive medo de trabalho, seja para empregada doméstica, seja para qualquer coisa, né, gente. Porque muitas pessoas aí já falaram, né: "Ai, a faxineira", não, gente, eu não tenho medo de fazer faxina não, né, não tenho medo de trabalhar, né. Você tem que fazer faxina, eu vou lá correndo fazer faxina. Eu sou cozinheira, tá, eu cozinho muito bem, né, mas se eu tenho que fazer faxina, eu vou fazer faxina. Estrela, se você tem que lavar as ruas, recolher lixo da rua com aquele uniforme verde, oh meu Deus, claro que eu vou, eu não tenho medo de trabalhar. Não, eu tenho, sabe qual é o meu maior medo? Sabe qual é o meu maior medo? É de ficar sem emprego. Esse é meu maior medo, ainda mais na idade que eu tô, não posso ficar sem emprego não, né. Ainda mais que eu tô perto de me aposentar, sem emprego. Esse é o meu maior medo, ficar desempregada, né. Eu fiquei desempregada há alguns meses, né, não deu nem tempo de cobrar o seguro-desemprego, né, porque eu já começo a trabalhar imediatamente, né, porque eu agarro aquilo que vem, né. Não tem medo não, pessoal. Não, 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 não. Ô Estrela, se você tem que cuidar de criança, eu cuido. Nossa, eu criei uma criança sozinha, eu criei uma filha sozinha. Você tem que cuidar de velhinho, nossa, eu trabalhei anos em casas de repouso, claro que sim. Você tem que limpar o cocô deles, limpar o vomito deles, dar o remedinho deles, deitar eles, dar banho neles. Eu sei fazer tudo isso, né. Eu sei limpar as residências, sei limpar os quartos de banho, dá igual. Eu não importo com o trabalho, eu ponho minhas luvas, eu ponho o meu uniforme, eu vou trabalhar por quê? Porque eu sei que isso durante todo o mês, lá no final do mês, vai estar aquele dinheirinho abençoado na minha conta, né, no qual vai pagar minhas contas, da minha filha, a nossa comidinha, tudo, né. E assim é viver, né, pra mim, tá gente, pra mim, mas cada um faz o que quer, né. Cada um tem um estilo de vida. O meu estilo de vida é esse, tá, não ter medo de trabalhar, tá, tem não. E sempre muito honesta, né. Se eu vejo que um trabalho não é para mim, não dá para mim fazer ou realizar, pelo que seja, né, pela brutalidade talvez do trabalho, né, porque tem trabalho que para mim, são trabalhos muito brutos e eu não vou aguentar, eu não vou poder com ele, né. Como descarregar um caminhão cheio de saco de batata, eu não vou aguentar, minhas pernas não vão aguentar, as batatas vão cair para cima de mim e vai acabar, sabe, quebrando a minha coluna e vai passar um montão de coisa, né. Eu não posso carregar aquele montão de peso, porque não dá, né, gente, não dá, eu não aguento. Eu vou acabar caindo, eu vou fazer feio, né, e para fazer feio eu prefiro não fazer, né. Mas o resto, meu Deus do céu, é como eu falei, se tem que limpar a rua, eu vou limpar, eu nunca fiz, tá. Mas se um dia eu tenho que limpar ruas, qual o problema? É um trabalho, tá? É um trabalho. Até mesmo trabalhar como lixeira, eu nunca fiz, né? Mas eu acho que não daria pra mim, não, porque eles têm que correr, né? Eles têm que correr, pegar lá o balde do lixo, jogar e pular em cima. Eu não sou muito de pular, não. Eu acabo caindo lá dentro, aquele caminhão me tritura, né? Então, são trabalhos que não dá pra mim, né? Porque não dá.
né? Mas tem outros que, nossa, eu não tenho nenhum inconveniente. Ô, Estrela, você faria? Faço, claro que eu faço. Eu só não faço coisa errada. Mas trabalhar, gente. Eu hoje tô sem anel, né? Mas não me cairia nenhum anel do meu dedo, né? Eu sinto com a unhas feitinha e pintada que eu mesma fiz, mas não me cairiam os anéis, não. Nas minhas mãos tem incluso calos de faca de tanto cortar, né? Na cozinha e tudo isso. Eu vou esquentar com isso, pessoal. São umas mãos que me faz trabalhar, que me faz ser feliz, que eu posso abraçar minha filha, que eu posso trazer o alimento para casa, trabalhando duramente, né? Mas orgulhosa. Eu não vou falar muito não, senão eu vou me emocionar de todos os trabalhos que eu já passei nessa vida, né? Eu acabo me emocionando muitíssimo, porque eu fico lembrando, né, que eu trabalhei desde criança vendendo doce lá em frente àquele posto de saúde, aquele menino lá que vendia picolé, né, que ele era meio albino, ele queria me bater, né, porque eu vendia tudo doce, né, fico lembrando, né, eu era uma criança, né, gente, então eu acho que isso já leva mesmo no sangue, né. Quando você gosta de trabalhar e você vê a necessidade de trabalhar, você faz, né, sem se queixar. Incluso tem pessoas que falam, eu já tenho 50 anos, eu não posso, não sei. Você pode, sim. Se eu posso com 57, você com 50 também pode. O que você está acostumado é ter sempre o rabo sentada aí, jogada, e esperando que os demais te dê dinheiro, né? Então, se eu posso, você pode, tá? Assim que pode, sim, pode. E eu sou uma das mais castigadas que você possa imaginar de tanto trabalhar, tá? Levo ativa trabalhando décadas. Então, você talvez trabalhou alguns meses ou um ano e já se queixa, né? Não, não. Aqui em Europa, tem senhoras de 60, 62, 63, 64 anos trabalhando a ponto de aposentar e seguem trabalhando, tá? Trabalhando duramente, tá? Tanto elas como eles, tá? Se eles fazem, eu também faço. Assim funciona a Europa, não é como o Brasil, né? Brasil, você já tá com 50 anos, ai, eu já não aguento trabalhar. Não, é porque você nunca gostou de trabalhar, essa é a verdade. Seja mais sincera ou sincero e honesto e honesta, tá bom? Assim que, meus amores, espero ter aclarado um pouquinho, mas já venho com outro vídeo mais detalhado, né? Que eu tenho que perguntar muitas leis de hoje para advogados, amigos meus daqui de Espanha, daqui de Madrid, né? Para aclarar bastante coisinhas para vocês, né? Não caia no conto de vigário, tá, gente? Tem muita rede, né, de pessoas aí, trata de pessoas, trazendo pessoas para Espanha, muitos canalzinhos que abriram aí, incluso falando que é muito fácil ter documento aqui na Espanha, mentira, tá? Elas incluso incentivam as outras a vir grávida para cá e ter o bebê aqui. Cuidado, gente, a coisa não é bem por aí, não. Tá? Não vem pra cá sofrer, não. Vem pra cá pra trabalhar, ser feliz, ter uma vida digna e segura. Isso sim, é recomendável. Agora, o resto que esses canalzinhos aí falam, que é muito fácil ter documento aqui, é só vir grávida e tal, e Pascoal, faça essas coisas não, tá, gente? Ou com documento falso, não faça essas coisas, gente. Porque quem vai perder é você, tá? Porque aqui tem cadeia e a cadeia daqui funciona, tá? A justiça daqui é de peso duro, tá? Muito mais duro que no Brasil, tá? Assim que isso é tudo, tá, meus bombones? Um beijo, um cheiro e já venho com outro. Mua!